lá. Agora a gente vai falar sobre o Locke e já disse algumas coisas sobre ele no vídeo anterior, sobre o Hobbes. E a gente vai trabalhar especificamente sobre o autor agora. Locke, ele, diferente de Hobbes, Hobbes pensa, naquele momento de guerra civil, ele pensava algo que unificasse. Locke, no seu contexto, estava mais preocupado com algo que controlasse o poder do rei. Então, o rei daquele momento, Carlos II, na visão dele era um rei ilegítimo e, portanto, era necessário que alguém te retirasse esse rei do reinado, né, do governo, e trouxesse novamente ao cargo o Guilherme III, sendo na compreensão de Locke o rei legítimo daquele momento. Então, essa ideia de um controle real é algo que é um contexto que incide sobre toda a obra de Locke. Então, nesse sentido, em termos de um resumo da obra, a gente pode dizer que, para Locke, todos os homens têm direitos naturais quando nascem. E o que são esses direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Esses direitos naturais, eles devem ser garantidos pelo governo. Então, isso já é uma posição, na visão de Locke, que atribui um papel ao governo como essa esfera que garante a permanência e a intocabilidade desses direitos naturais. Caso esses governos não cumprem essa função, aí cabe aos indivíduos, podem os indivíduos resistir a esse papel do governo, essa função do governo, e, consequentemente, retirar se for o caso, até retirar o governo. Então, nesse sentido, como eu tinha falado no começo do vídeo anterior, a seta do Locke, é sempre algo que vai do indivíduo para o Estado, algo que vai do indivíduo para o sujeito. Agora, Locke é um contratualista, assim como Hobbes. Então, para isso a gente vai entender um pouco como se dá essa figura do contrato no momento aí na leitura teórica de Locke. Desculpa. Bom, novamente, o justnaturalista atribui à razão um papel importante na condução, na modificação aí do homem em estado da natureza para o homem no estado social, no estado do contrato. No caso do Locke, essa atribuição está muito mais relacionada, a razão está muito mais relacionada a uma capacidade discursiva e, sobretudo, uma capacidade de conduzir, aí, de definir argumentos em relação à explicação que se quer dar. Então, se em Hobbes a razão era mais uma graça e o trabalho era necessário para fazer a razão chegar, em Locke, a natureza do homem já é uma natureza relacionada com a razão. Ou seja, o homem já nasce com a razão. E claro que, como um empirista que Locke o papel das experiências ganha um significado expressivo e, consequentemente, o papel do discurso também, o discurso atribuído a essas experiências também permite um determinado significado, certo? E aí, nesse sentido, algumas relações são estabelecidas. Então, Locke imaginava que existia essa razão certa, os princípios morais, que eram princípios morais e condutas necessários
para o direcionamento da vida e a formação do caráter, os quais os homens podem perceber através da faculdade da razão. Então, naturalmente, o homem tem a razão como uma atribuição sua. Mas a dimensão da razão certa é uma dimensão que vai ser feita a partir de um julgamento, a partir de uma capacidade discursiva que o homem pode atribuir. Então, nesse sentido, Locke pensa naturalmente como o estado da natureza inicial, até como um momento em que os homens podem se realizar de maneira plena por meio das suas razões. E quais são essas leis da natureza? São os princípios de conduta que ora são tratados como leis da natureza e ora são tratados como leis da razão. E essas duas estão unidas através de um Deus como criador do homem. Então, essa ligação das leis da natureza e das leis da razão passa necessariamente pela figura de Deus, como eu já tinha falado no texto do Hobbes, na atribuição do Hobbes, que é algo a ser criticado, que é criticado. Então, de alguma forma, se em Hobbes a razão nasce como uma atribuição de Deus, em Locke a razão é natural do homem, mas essa ligação entre a razão da natureza e as leis da natureza, as leis da razão se dão por, por Deus como criador do homem. Então, nesse caso, os estados da natureza, em Locke, é que os homens defendem seus interesses pessoais e são parciais nesse sentido, e essa parcialidade os impede de agir segundo o princípio da verdadeira razão, fazendo preferir razões e satisfações imediatas do que vantagens no longo prazo. Então, nesse sentido, em Locke, a razão, o estado da natureza é um estado em que os homens têm a razão como elemento, mas a parcialidade deles e a defesa dos interesses próprios os impede de defender ou de buscar a própria satisfação ou o direito da sociedade. Então, nesse sentido, essa perspectiva de Locke demonstra que os homens acabam preferindo as razões imediatas do que uma perspectiva de longo prazo. E isso é um limite aí na compreensão de Locke e na sua análise. Então, nesse caso, as leis, elas são basicamente a percepção de Locke em que os homens têm a racionalidade, mas são também parciais, ou seja, eles conseguem dar o discurso, são seres que se distinguem dos outros por usarem a razão, mas essa razão é em torno dos interesses próprios. E Locke, nesse caso, ele compreende, já que ele quer pensar um Estado controlado, ele compreende também que os responsáveis pela justiça podem cometer injustiça. Em Hobbes, essa perspectiva é pouco possível de ser verificada, já que ele pensava no Estado como um poder absoluto. Locke já não. Ou seja, uma vez ameaçado o direito da propriedade, o direito à vida, isso pode ser uma base para o homem, inclusive, procurar seus próprios meios de justiça ou resistir aos meios impostos a ele. Então, a lei fundamental da natureza reserva ao homem a possibilidade de preservar sua própria vida e pela destruição dos outros que fazem a guerra. Então,
essas três perspectivas demonstram algumas leis na análise de Locke. E o contrato para Locke, então, é um tipo ideal de funcionamento. Ou seja, no estado da natureza, os homens já vivem juntos de acordo com os ditames da razão e sem determinadamente uma autoridade na Terra. Agora, no modelo contratual de Locke, essa perspectiva já é uma forma em que as pessoas aceitam a vida coletiva como uma forma de intensificar mesmo as próprias características que no estado natural já existiam. Mas, além disso, aceitam desde que seja um ambiente de controle ou mediação das possíveis conflitos existentes em razão dos direitos à propriedade. Então, na concepção de Locke, essa ideia de propriedade ganha muita centralidade, né? E aí o direito a essa propriedade ganha papel muito importante. Nesse caso, o Estado, na concepção de Locke, ele precisa ter poder para sustentar as sentenças justas e, claro, garantir essa execução dessas sentenças. Então, o Estado está muito mais associado a um poder judiciário e, claro, ao poder legislativo no sentido de realizar e elaborar a lei, do que propriamente no poder executivo do ponto de vista da realização de determinadas coisas. E na compreensão de Locke, a sociedade civil ela é um limitador do poder individual, porque ela é fonte de um acordo para garantir a vida confortável, segura e pacífica. Ou seja, se Estado estava acima da sociedade civil em Hobbes, em Locke, sociedade civil se coloca acima do Estado, ou seja, o Estado é um serviço, um instrumento dessa sociedade civil. E a obediência, nesse caso, o último ponto, é um ato de escapar de uma situação indesejável. E o consentimento de todo o governo, do povo, é o início de qualquer governo. Então, nesse caso, a obediência é o ponto inicial, a fonte da formação do contrato, mas ela vai até o ponto em que uma situação indesejável, principalmente em relação aos direitos de propriedade, pode ser vista no horizonte dos, das pessoas, dos homens. Então, nesse caso, é possível, inclusive, resistir a excesso de poder no rei. E como eu já tinha dito anteriormente, o Locke ele tem uma crítica aqui, no caso dessas injustiças que podem ser cometidas pelo poder judiciário, ou mesmo pela coroa, essas injustiças são sempre resolvidas por Deus. Então isso é uma percepção ainda relacionada a alguns valores e algumas relações que podem não serem tão reais na prática.